Trouxe Bíblia? Vou ler um versículo só com vocês. Gênesis 2, 24. Não estranhe. Como eu disse no começo dessa cruzada, aliás, antes até de começá-la, hoje nós estamos na nossa 7ª semana, né? Nós iríamos falar até o fim, comecinho de outubro, quando encerramos com Marcos Gregório. Nós íamos falar de todo tipo de cura. Estou até juntando coisas, tentando me lembrar de coisas, pesquisando coisas, e está difícil para falar de cura de lembranças, mas eu chego lá, né? Hoje eu quero falar de uma coisa chamada casamento. Vocês me olham com essas caras bonitinhas, um do lado do outro, mas só Deus sabe o que acontece entre vocês a 4 paredes, ou debaixo de um teto. E se vocês pensam que me enganam, não me enganam. E se vocês pensam que enganam a Ele, muito menos. E se eu penso que eu engano, muito menos ainda. Então eu só quero ler esse versículo. Por isso, 2:24 de Gênesis. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Então se prepara, senta aí. Hoje eu fui com o Marcos aqui, amigo nosso, irmão na fé. Fomos visitar um amigo no hospital. Tomamos um café na esquina lá no centro. E quando fui subir ali pro Xerém ali, né, pro estacionamento, eu olhei e vinha um casalzinho de japoneses caminhando. Ela vinha à esquerda dele, com a mãozinha por baixo do braço dele, segurando a mão dele. Pequenininhos, muita idade, e ela caminhava, era uma dificuldade tão grande que eu não vou saber nem como, né? Porque o pescocinho dela era de lado assim e bem assim. Ela só conseguia olhar para o chão, segurando no braço dele. Ele, por sua vez, andava assim, com uma bengala, guiando ela. Eu pensei, meu Deus, não dá tempo, queria tirar uma fotografia. E se nós tirássemos uma fotografia, ao ver um casal tão alquebrado, tão dependente um do outro, tão machucado pela vida, maltratado pela vida, eu não sei o que é, eu não sei o porquê, talvez algum tipo de profissão que eles têm, que ao longo dos anos está fazendo o que está fazendo com os nossos jovens hoje, que estão tudo ficando assim, né? Vão se arrepender muito, não só da burrice que estão acumulando, como da coluna que estão arrebentando. Geração smartphone, lamentável. Mas enfim, não é isso que eu quero falar. Se eu tivesse tirado uma fotografia deles, eu confesso que ia ficar uma fotografia sensacional, apesar da crueza da coisa. Mas em tirando a fotografia, em fazendo um quadro dessa fotografia, como eu gosto de fazer, eu sou bom fotógrafo, gente, eu amo fotografia. Que nome nós poderíamos dar para essa visão de uma mulher assim, segurando o braço do marido, sem poder olhar para frente, só olhando para o chão, e o marido com uma bengala, com a cabeça totalmente assim, mesmo, você viu o pescoço para frente, projetado assim, só olhando um pouquinho para frente, guiando a sua mulher. Que nome a gente podia dar para essa fotografia? Assim, imagina um nome aí, vamos pensar em Van Gogh, em Monet, tantos, estou tentando me lembrar do espanhol lá, Velázquez,
Não, é um que só pintava coisa ruim. Tem quadros dele que as pessoas não entendem, que mostram um pai devorando o seu filho vivo, e pensa que aquilo é uma brutalidade. Não, mas é o que acontece aqui, é o governo devorando o seu povo, é essa a figura. Que nome a gente podia dar para essa fotografia? Eu digo, casamento. Viu, moçadinha? Estão começando agora e já estão pulando fora do barco, resmungando aí, querendo se separar, com 1, 2, 5, 10 anos de casamento. Eu daria o título para aquela fotografia de casamento. Com certeza, ali tem miseravelmente 60 anos de casamento. E eu diria que, quem sabe um dia eu volte a vê-los e eu vou tirar essa fotografia e vou botar lá para vocês nunca mais esquecerem. Casamento, isso é casamento. Começar juntos, continuar juntos e morrer juntos. Não abandonar pelo meio do caminho como um soldado ferido, seja homem ou seja mulher. É ser homem mesmo, machoxô. É ser mulher mesmo, encarando sua responsabilidade e lembrando Cláudio Duarte, que eu até desisti de trazer para cá, porque está virando muito show, né? Muita palhaçada. Prefiro trazer gente que fale mais sério. Desculpe a franqueza. Casamento é coisa séria, não é aquela palhaçada lá. Perdi o raciocínio. Cadê? Foi aqui. Foi aqui que eu perdi. Mas o Cláudio, ele começou a aparecer com uma mensagem que ele dizia que um casal o procurou, ou só o marido, ou só a mulher, não me lembro, porque estava decidido já, em 1 ano, 2 de casado, estavam decididos a se separar. Não, vou me separar dela porque isso, porque aquilo, ou vou me separar dele porque isso, porque aquilo, né? Sempre o outro que só que tem defeito, a gente é tudo perfeito. E ele disse assim: tá aí, você quer o quê? Eu quero fazer uma oração. Então tá, então vamos fazer uma oração por você. Botou a mão no ombro e disse: Senhor, o Senhor lembra quando esse homem e essa mulher estiveram diante de ti no altar ou algum lugar, diante de um pastor ou de um padre, e eles fizeram um juramento diante de ti, de ficarem juntos até que a morte os separasse. Agora ele quer se separar, Senhor, mata ele. Vou fazer uma pergunta incomodativa aqui. Que nota você daria ao seu marido? Olha para ele aí. Quantos casais tem aqui hoje? Levanta a mão aí. Pelo menos um deles levanta a mão. Isso. Que nota a senhora daria para o seu? Olha para ele. Está olhando para minha mulher. Olha para lá, olha para lá, olha para o altar lá. Que nota a senhora daria para esse rapaz que está aí do seu lado, não importa a idade dele? Como homem, como provedor, como pai, como amante, como parceiro. Pelo conjunto da obra. Que nota a senhora daria para ele? Só? Ô louco! Como diz o Faustão, ô louco meu! E você, meu irmão? Olha para ela agora. Que nota você daria para essa moça? Como mulher, como dona de casa, como mãe, como amante e como parceira? Tudo isso? É nós na fita, hein? Ô louco!
De 0 a 10, qual foi a nota? Agora vamos ser mais honestos ainda. Vamos ter um momento de reflexão e de honestidade, visto que nós estamos diante da verdade absoluta chamada Deus. Que nota você se dá como marido? Que nota você se dá como esposa? Eita! Fala, Jesus! Maravilha, Jesus! Como diz os mineiros lá, ei, Jesus bonito! A verdade é que nós lemos um texto básico que diz respeito a casamento. Deixam todos para se tornarem um. O texto diz exatamente isso. Mas quando, por qualquer motivo, não sabendo administrar, não sabendo ser esposa, não sabendo ser marido, primeira coisa que faz é sair correndo para a casa da mãe, comprometeu 20% do casamento aí já perdeu 20% do casamento aí, em alguns casos até mais. Quando sai correndo, por qualquer razão, e procura um advogado, aí já perdeu 40%, talvez até 50% do casamento foi para o brejo. E quando vai mais longe, procura a polícia, perdeu 80%. Na maioria dos casos, perdeu 100%. Foi inconsequente, para não dizer outra palavra. E quando agem desta maneira, esse um, unido por Deus, volta a ser dois. E o que é pior, um para cada lado. Um mais um, dois. Deixam de ser um e se tornam dois. E aí entra uma pergunta-chave que o profeta Amós faz, inspirado por Deus: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E aí tentam aquela velha máxima, né? Ficar junto por causa das crianças. Viver uma farsa por causa das crianças. E infelizmente, lamentavelmente, esta é a realidade de muitos que não souberam agir ao longo da vida, como o casalzinho de japonês que eu vi hoje, e estou apaixonado por eles. Estou mesmo. Está na minha retina aqui a figura daqueles dois. Mas como resolver essa situação criada por inconsequência, por infantilidade, às vezes por falta de caráter mesmo, desculpa a franqueza, por falta de personalidade, de hombridade, nos dois sentidos, o homem e a mulher, por simplesmente zombarem de Deus, esquecendo um juramento que fizeram. Eu sempre digo isso nos casamentos aqui: olha, vocês já me apresentaram esse papel aí do cartório, vocês já estão casados, legalmente vocês já estão casados. Agora, daqui tem uma diferença. Segunda-feira, depois da lua de mel, vocês podem ir no cartório, vocês dois, pegar esse papel aí e rasgar. Agora, o que vocês disseram um para o outro diante da verdade, de um Deus que não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, esse não tem como rasgar. Você disse, até que a morte nos separe. Ninguém botou um revólver na tua cabeça para você dizer, mas você disse. Agora seja homem, seja mulher, para consertar essa situação. Mas consertar como, pastor? Eu vou dizer assim, simplesinho, acionando 3 poderes. Acionando 3 poderes, você resolve o teu casamento, a tua união, o teu lar, a tua família, a tua posteridade. 3 poderes. O primeiro é o poder do perdão.
E para acionar o poder de perdão, só você pode. Reconhecendo o seu lado errado na relação, e com toda a coragem e hombridade do mundo, reconhecendo, pedir perdão. Não tenho sido o marido que você esperava que eu fosse. Não sou a mulher que você sonhou. Me perdoa. Mas se você me ajudar, tiver paciência comigo, eu vou melhorar. Uma das coisas que eu sempre pedi a Deus em oração: Senhor, faça de mim um melhor cidadão. Faça de mim um melhor homem. Faça de mim um melhor marido. Faça de mim um melhor pai. Faça de mim um melhor avô. Faça de mim um melhor sogro. Faça de mim, agora já, o melhor bisavô. Faça de mim um melhor pastor. Faça de mim uma melhor pessoa. E se eu pedir, sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer. Através do seu espírito, ele vai trabalhar no meu espírito. Vai santificar a minha personalidade. E vai realmente jogar para cima o meu caráter, né? Primeiro, poder que devemos acionar para resolver uma relação: o poder do perdão. O segundo poder que nós temos que colocar em ação é movido por esse primeiro, que é o amor. Mas eu não estou falando desse engano, como eu também costumo dizer nos casamentos que eu faço. Vocês não se iludam não. O que vocês estão sentindo não é amor, é paixão. Paixão vai acabar na cama. Aliás, a gente espera que não acabe, né? Que continue. Mas não sustenta. Paixão não sustenta casamento. Isso é coisa de cinema, de novela. O que sustenta casamento é amor. Mas que amor? O amor, segundo as Escrituras, capítulo 13 de Coríntios, que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, que vence tudo. Esse amor não acaba, porque esse é o amor verdadeiro, segundo o plano de Deus. É o amor que se dá, não é o amor que só toma. E esses dois juntos, então, vão mover o maior de todos os poderes, que é o poder de Deus. Um casal pode mover o poder do inferno contra si, mas se reconhecerem suas fraquezas, se pedirem e se perdoarem mutuamente, movimentam o poder do amor que está em Deus, porque Deus é amor e refaz toda uma história de vida e de família. Porque isto tudo, o perdão e o amor, tem a força de mover o braço de Deus em favor da família, em favor do casamento. Amém? Amém. Então agora vamos começar a mensagem. Isso tudo eu só anotei correndinho. Tive que até cada sinaleiro que eu parava com a caminhonete, eu escrevi um pedacinho aqui, né? Está aqui. Não fazia parte, mas o japonês lá me instigou, né? Então o casamento, gente, tem suas leis e seus princípios. Ninguém vai mudar isso. Ele tem sua lógica. E embora não seja um relacionamento regido por ciências exatas, não é uma matemática, tem muita coisa parecida com a matemática. E eu gostaria de falar das 4 equações da matemática, que, se eu me lembro bem, é subtração, é adição, é multiplicação e é divisão. Isso tudo nós encontramos no casamento. Isso tudo nós encontramos no relacionamento de um homem e de uma mulher ao longo de uma relação familiar. Vamos começar com a subtração. O texto já diz que eu li, né? O casamento começa com a subtração. O casamento tem início quando o homem ou a mulher, ou ambos, na verdade, né, deixam seu pai e sua mãe. Serão 2 a menos em 2 famílias, aparentemente, não é? Com o propósito de se unirem, o homem à sua mulher e a mulher ao seu homem. A soma no casamento começa então com uma subtração, por incrível que pareça. Primeiro se deixa para depois se unir.
Os pais, por outro lado, precisam liberar os filhos, como a águia, né, que chega num certo ponto, está empenadinho, batendo asa lá em cima, só comendo no bem bom, comendo e dormindo, né? Todo dia tem que trazer um peixe, um rato, um macaco, alguma coisa para comer no ninho, né? Então chega um dia que simplesmente a águia chega e dá um empurrão no filhote lá de cima do penhasco, e ele tem que se virar, porque se ele não se virar, ele vai se espatifar lá embaixo, né? E os pais devem agir dessa maneira. Gente, nós não criamos filhos para nós criamos filhos para os outros, assim como os outros criaram filhas para mim. Seu Geraldo e Dona Teovina criaram a Marilza para mim. Compensação, o seu Diamantino e a Dona Itália me criaram para a Marilza. Nós criamos para os outros, não é? Os pais podem e devem, na verdade, aconselhar os filhos, né? Mas não interferir depois na vida deles de casado. Isso é um desastre. Eu estou cansado de aconselhar casais aqui. Quer salvar o casamento? Você mora onde? Eu moro aqui. Vai morar lá na Barreirinha. Aliás, teve um casal que fez exatamente isso, e eles fizeram, foi morar lá na Cachoeira. Salvaram o casamento. Porque a mãe era fogo na roupa. Lasqueira, lasqueira, né? Possessivos, pais, mães, principalmente mães, né? Principalmente com relação a homem. Eu posso falar porque eu sou filho único. Primeira coisa que a minha mãe me disse quando conheceu a Marilza era uma loirinha, gente do céu. Gisele Bündchen, que me perdoe, mas não está com nada, polaca, né? E eu levei a Marilza lá em casa, aquela coisa toda, e disse: mãe, eu vou casar com ela. Ah, minha mãe branqueou: meu filho, você não vai ser feliz com ela. Ah, Dona Itália, queria que a senhora estivesse viva. 50 anos depois nós estamos aí. Graças a Deus. Ah, mas se eu vou dar atenção para minha mãe, eu estava lascado nesse caso. Se eu fosse atender o coração da velha cabocla, eu estava perdido, né? Os filhos, por outro lado, precisam fazer como eu fiz, como todos nós fizemos, né? Cortar o chamado cordão umbilical que os une aos pais, a fim de que não fiquem sempre dependentes deles economicamente, emocionalmente, essa coisa arada toda. A relação tem que ser mantida, e muito bem. A gente brinca com essa história de sogra, né? Eu não sei porque não falo dos sogros, né? Só sobra para a mulherada, né? Mas a grande verdade é o seguinte: só muda o endereço, é tudo igual, né? Só muda o endereço, é tudo igual, na verdade, né? Mas o que não pode é a gente ficar nessa dependência emocional. A gente tem que pular fora do ninho, bater asas e aprender a voar. E de preferência, para honrar os pais, aprender a voar mais alto e melhor do que eles voaram na vida deles, no tempo deles. Não é isso? É a maneira de honrar os pais, afinal de contas, né? Então, unir-se sem antes deixar pai e mãe, olhando para o texto, nós estamos confrontando a palavra. É uma conspiração contra o propósito de Deus para o casamento. É um fato. É um fato. O casamento precisa, por outro lado, ter legalidade. Vocês não sabem disso, vocês não conhecem o pastor que vocês têm bem ainda. Mas eu tive um casamento aqui de um músico da igreja, que a igreja estava cheia, a noiva estava lá no carro esperando, toda vestidinha de branco, ele parecia um pinguim ali, né? Aquela roupinha bonitinha e tudo mais, e eu, cadê o documento do cartório? Ah, pastor, atrasou. Então tá bom, até logo, tchau e bênção. Onde o senhor vai? Estou indo embora. Mas como o senhor não vai fazer o casamento? Claro que não vou. Mas pastor, isso é um absurdo. Não, absurdo é vocês quererem que eu ajude vocês no erro e no pecado, na ilegalidade. Abençoar um casamento inexistente. Não tem papel? Não caso. E mandei todo mundo embora. Não sei se o pessoal aí lembra, né? Mandei todo mundo embora. Porque casamento é coisa séria, gente. Eu não posso ser um irresponsável junto com irresponsáveis. Alguém tem que botar ordem na bagunça, né? E eu botei. E vocês não vão acreditar, um dos padrinhos era o fundador da igreja quadrangular no estado do Paraná.
que veio, Rogério Manera aí, faz. Eu disse, pastor, me admira muito, logo o senhor vem dizer isso para mim. Aí também cresci, né? Mas não tem cabimento, gente. E é isso que eu quero dizer para vocês. Casamento é coisa muito séria. Não é meio séria, um pouco séria, ou dá para fazer a volta. Não dá. Não é, gente. Não é um contrato social. Antes de ser uma união conjugal, é um contrato social. E a primeira equação no casamento, portanto, é a subtração. Deixar pai e mãe. Não sou contra. Não estou querendo dizer aqui, até porque eu seria um cínico. Meu sogro, que não queria o nosso casamento nem a tiro, nos ajudou muito depois. Nos ajudou e muito depois. Deus seja louvado na vida do pastor Geraldo, que a semana passada completou 90 anos de vida. Superintendente que mais templos construiu no Paraná. 14 templos, todos de alvenaria no interior do Paraná e um aqui em Curitiba. Foi uma luta, mas depois que ele viu que não adiantava, me apoiou e nos abençoou. Porque eu corri o estado do Paraná aí, fazendo dinheiro para sustentar a Marius e 3 pivetinhos que estavam em casa. E nessas horas, nos socorreram sempre, mas nunca se meteram. Aliás, uma vez tadinha, né? Ela quis se meter, né? Dei uns tapas no Rodrigo. O Rodrigo era um polaquinho assim, né? Aprontão, que só ele, chorando, que só ele. Dei um peteleco nele. Ela disse, onde já se viu fazer isso com o menino? Eu disse, a senhora não soube criar seus filhos, não se meta na criação dos meus. Nunca mais. Ficou um silêncio que parecia um cemitério, todo mundo ali. Só ouvia uns canarinhos meus cantando. Mas é assim, gente. Ou nós encaramos cemitério... que cemitério não. Estou fora. Me inclua fora desse negócio. Ou nós encaramos casamento e família seriamente, ou então era melhor não ter se metido nisso. Hoje eu vim para o crime, hein? Segundo ponto. Primeiro, a subtração. Então vamos continuar com a soma, né? Que a gente conhecia como adição no meu tempo de aritmética. Ainda você fala aritmética? Fala? É? Olha, então não estou tão velho assim, né? O homem, depois de deixar pai e mãe, a Bíblia diz, deve unir-se à sua mulher. Essa união, vou repetir, é indivisível e indissolúvel. O divórcio só é aceito biblicamente para aquele que é traído nessa relação. Ponto, né? E o casamento é uma união de sonhos. O que eu falei? Então a gente sonha junto. A gente estabelece alvos juntos. A gente tem propósitos juntos. Bem como uma união física. Eu não sei se vocês sabem, mas no casamento a gente faz sexo. Sabia disso? Ô mulherada, lembra disso? Eita, no casamento a gente faz sexo. E eu devo acrescentar, é bom. Ou não é? Eita. Aliás, devo dizer para alguns maridos aqui, irmãos, no casamento a gente faz sexo. Lembra? Pois é, gente, né? Tem mulher que tem... Meu Deus, quanta mulher que perde marido, sabe por quê? Pela coisa mais burra que uma mulher pode fazer, castigar um marido negando o sexo. Cara, mulher é o que mais tem no mundo. É quase 2 para cada homem. Se for na China, é umas 500 para cada homem. A mulher na China que fizer isso está lascada. Na primeira hora, não é nem no primeiro dia. Não é nem no primeiro dia.
Porque sempre vai ter uma cheirosinha lá onde trabalha, onde estuda, na vizinhança, na rua, sei lá aonde, né? Sempre vai ter uma que nem é, né? Mas até parece. Agora eu estou apaixonado pela Mulher Maravilha, já falei para ela. Gisele Bündchen, eu não quero mais saber dela, é muito feia. Eu fui com a Marilza ver Mulher Maravilha. Que filmaço, gente, que coisa bonita. Melhor filme de gibi que eu já vi na minha vida. E que mulher bonita. E olha que eu nem sou chegado em morena, hein? E sempre tem uma Mulher Maravilha solta por aí dando bandeira. Então vai castigando o teu marido, vai, para ver quem vai acabar castigado no fim. Oh, tenha bom senso, pelo amor de Deus. Sou pastor de vocês, sou pai de vocês, viu? Então eu me permito essas coisas aqui, que eu não sei como é que o pessoal vai fazer na televisão. Mas uma coisa é certa, nessa adição está escrito que o homem e a mulher se tornam uma só carne. Na criação, lá no começo de tudo, né, Deus de um fez dois. Está na Bíblia. De um ele fez dois. No casamento, de dois ele faz um. Olha a matemática de Deus, que coisa impressionante, não é? De um faz dois, de dois faz um. Isso é a matemática de Deus, não é? O casamento é uma soma, vamos assim dizer, misteriosa. Realmente é, pois muitas vezes dois seres tão diferentes, né? Eles... Sabe o purê de batata? Você pega uma porção de batata, aquilo chama-se amalgamar, que é juntar tudo e de tudo aquilo fazer um. Então no casamento, um homem e uma mulher se amalgamam. Olha, isso era para falar domingo, não é terça-feira, né? Palavra bonita assim é para domingo, né? E isso, gente, assim num relacionamento místico, como Paulo escreve, né? Paulo escreve isso mesmo, até porque solteiro ele era, né? É um relacionamento místico e estreito, a tal ponto que realmente o apóstolo Paulo afirma que quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Quem cuida da sua esposa cuida de si mesmo, porque ninguém maltrata o seu corpo, a não ser esses malucos religiosos aí, meio doido da cabeça, né? Mas eu me amo, eu me gosto. Se eu me trato bem e eu sou um com ela, eu tenho que tratá-la bem, tenho que cuidar bem dela, não é isso? Até porque, como ele diz, ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ou você se odeia? Não, né? Não é por aí, afinal de contas, não é isso? Então, gente, o casamento é uma soma. Acho que ficaria melhor a palavra adição. O casamento é uma adição constante. Uma adição constante de três coisas: amor, companheirismo, afeto e respeito, que é outra coisa que eu falo muito nos casamentos, né? No casamento, quando você adiciona, quando você soma, você na verdade recebe multiplicadamente de volta, seja o bem ou seja o mal. Até porque é o princípio da semeadura. Tudo que o homem semear, inclusive no casamento, isso ele também vai colher. Não tenha dúvida disso. O que você planta, você colhe. Colhe a mesma semente que plantou em maior quantidade. Até porque a lógica da semeadura é que você sempre vai colher mais do que semeou. No casamento não é diferente. Você sempre vai colher muito mais do que você semeou, né? Até ia fazer uma brincadeira, mas é de mau gosto, não vou falar. Não tem, não, tá doido. Deixa quieto. Vamos continuar então com a multiplicação. Um casamento que passou pela subtração, que passou pela soma, ou seja, pela adição, ele já é completo em si mesmo, né? Mas Deus ainda nos dá a graça de, através do casamento, empregarmos a multiplicação. Isso é maravilhoso, por meio dos filhos. Por isso que Deus é incisivo na sua palavra. Não diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá ao outro homem.
Não diz: deixará a mulher seu pai e sua mãe e se unirá a outra mulher. Porque esse negócio não dá em nada. Não tem como dar. Não tem ciência que resolve esse problema. Porque o que eu tenho, minha irmã, você não tem. E o que você tem, eu não tenho. Nós temos que juntar as duas partes para dar uma terceira. Tem que ser eu mais ela para dar Ana Paula, Rodrigo e Renata. E depois, toda essa netaiada que a gente tem aí. E os bisnetos que já começaram a pintar no pedaço, não é? Então, gente, por meio dos filhos, como diz o salmista, né? Sabe o que é uma aljava? Sabe o que é uma aljava? É aquele negócio que o índio usa aqui atrás, onde ele guarda as flechas. Aquilo é uma aljava. Para quem gosta de faroeste, eu estou por dentro desse assunto aí, né? Então, gente, a Bíblia diz que por meio dos filhos o homem enche a sua aljava, multiplica seus sonhos. Os sonhos que eu e a Mariusa tínhamos, hoje são multiplicados por 3, e já tem mais 7 na linha de multiplicação, que são os netos, e virão outros. E depois meu Deus, isso parece uma pirâmide, né? Parece uma pirâmide. É multiplicação, multiplicação e multiplicação, né? Os pais veem a perpetuação da sua semente, do seu nome e dos seus sonhos por meio dos filhos. Eu disse por meio dos filhos. E só um homem e uma mulher podem ter filho. É a lei da natureza. E por outro lado também é a lei de Deus, né? Então, gente, filhos são heranças de Deus, né? E flechas, como está escrito, nas mãos do guerreiro. Como já pregamos aqui num dia dos pais, ou dia das mães, se eu não me engano, a respeito disso, né? São como brotinhos, né? Ali na frente, não sei se vocês sabem, mas tem uma oliveira que já está mais ou menos assim, já passou de mim. Ela era uma azeitona que foi trazido lá do Monte das Oliveiras em Israel, e já está com 1 metro e cacetada ali, e ainda vou ter vida para ver ela com uns 15 metros de altura. Acho bom dizer amém? Amém. Então, gente, a verdade é que filhos são como os galinhos daquela oliveira ali. Cada dia que passa eu fico fascinado olhando a minha janela aí do escritório, né? Sempre tem mais um galinho novo, mais umas florzinhas. Sabe que chá de oliveira é bom, só não me lembro para quê, viu? Mas é bom também. Então, são rebentos, né? Que a gente diz, né? São rebentos de oliveira que vão se multiplicando, vão dando frutos. Mesmo, eu vi uma oliveira lá na Baixa, se eu não me engano, em Lisboa. É na Baixa, mas eu estava no alto, né, no Forte. Lá tem uma oliveira de 800 anos. 800 anos e ainda tem brotinhos novos. Eu chego lá. Eu chego lá, né? Então, gente, a verdade é que o casamento abre os horizontes da esperança para o mundo. Sem dúvida nenhuma, pois ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo que uns... Meu caso aqui, que daqui uns dias estou fazendo 69, que nem eu acredito nisso, né? Já dá para contar 70 a partir dali, né? Ao mesmo tempo que alguns estão encerrando a carreira, outros estão começando. Enquanto uns estão descendo a ladeira da vida, outros estão subindo a montanha da vida, né? Cheios de esperança. Isso tudo é resultado da multiplicação no casamento. É uma coisa bonita de ver, é uma coisa profunda, é uma coisa muito grande. E por que eu estou fazendo essas colocações? Porque tem muita gente insensata que está querendo matar a coisa no nascedouro. Está querendo abortar o casamento pelas coisas mais ridículas, mais ínfimas, mais mesquinhas, mais burras. E depois vem com cara de santo ou cara de santa, como se o outro fosse o bandido. Ah, vai se achar. Vá para frente do espelho. Eita, fizeram silêncio, hein? Puxa, pensei até que tinham ido embora. Mas é verdade. Vamos encerrar. Para encerrar então só falta uma, que é a divisão. A divisão.
1 Coríntios, vamos ler. Eu pulei tanto versículo aqui para não me alongar demais, e já me alonguei. Bom, só 40 minutos estou falando. Hoje eu estou bom. Capítulo 13 de 1 Coríntios, do verso 4 ao verso 8, diz assim: onde você lê caridade, leia amor, tá? Se é que na tua Bíblia já não está amor. Quem achou, diga amém. 1 Coríntios capítulo 13. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não é arrogante, o amor não se porta com indecência, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não se irrita, o amor não suspeita mal, não é ciumento, ele se garante. O amor não folga com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor verdadeiro tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor bíblico, real, genuíno, verdadeiro, lógico, nunca falha. A Bíblia diz: nunca falha. No casamento, a gente não acumula, vamos assim dizer. A gente vive a vida para repartir. Eu reparto com a Marilza, ela reparte comigo. Nisso tudo nós estamos somando. E nessa somatória nós estamos multiplicando. É só olhar para os nossos filhos, né? Para a nossa família, afinal de contas, né? No casamento nós não queremos tudo para nós. Venha a nós e ao vosso reino nada. Não, no casamento nós não queremos tudo para nós, mas a gente divide tudo com alegria. Na maioria das vezes, gente, no casamento, a gente até, é o caso daquela mãe que tinha 5 filhos, né? E aí com o pouquinho que tinha dentro de casa, ela fez um bolinho, cortou em 5 pedaços e deu para as crianças, e uma das crianças disse: mas mãe, você não vai querer? Eu disse: ah, mãe, eu nem gosto de bolo, que já era pouco. Então ela dividiu tudo. Como minha mãe e o meu pai fizeram comigo numa noite quando nós morávamos em Pinhais, e eu devia ter meus 10 anos de idade. Tudo que tinha em casa naquela noite de domingo era um pouco de café, só. Então a minha mãe fez aquele restinho de café, um pouco para o pai, um pouco para ela, um pouco para mim. De repente ela vem balançando um pacotinho assim, que era de farinha de milho, que tinha um fundinho de farinha, e ela botou só na minha caneca. Isso é o princípio do amor entre família, entre casais. Está sempre muito mais pronto a dar do que a tomar para si. Muito pelo contrário, até de repente não gosto de algumas coisas porque eu sei que ela gosta mais. Até vou mais com ela para a praia, embora eu goste de ir para o mato. Né? Esse né agora derrubou a mensagem, né? Ai, gente, no casamento nós devemos investir mais do que cobrar, dar mais do que receber, repartir mais do que reter para si mesmo. No casamento não existe lugar para o chamado egoísmo centralizador. Não existe lugar para esse tipo de sentimento, de atitude. Por quê? Porque o amor de verdade, ele é centrado no eu. Aliás, melhor dizendo, não é centrado no eu, ele é centrado no outro. O amor verdadeiro não é centrado no umbigo, é centrado no outro. O amor não visa seus próprios interesses. Estou repetindo, em outras palavras, o que o apóstolo escreveu aqui, não é? Mas busca a realização da pessoa que a gente ama, da que a gente respeita. A gente tem que entender também, por outro lado, que à medida que a idade vai chegando, o tempo da paixão, do sexo desenfreado, né? Aquela coisa toda dos primeiros dias, não dá para aguentar aquele ritmo o resto da vida.
Eu morro. Ô, meu. Com isso eu quero dizer o seguinte, gente, vocês são maldosos também, vocês maldam bastante, né? A gente vai administrando, gente. O amor vai se tornando mais sério, não é mais aquela coisa infantil, aquela coisa de criança, de adolescente, de jovenzinho. Vai maturando, vai ficando melhor. Eu até gostaria de gostar de vinho, mas eu detesto vinho, né? Mas pelo que eu leio, né, e vejo por aí, em filmes, essa coisa toda, diz que o vinho velho é bom, né? Também não sei se isso é verdade, né? Se não vence, se não vira vinagre, sei lá, né? Mas é assim. Então vamos dizer que o casamento é como o vinho bom, que quanto mais velho, melhor fica, não vira vinagre. Porque para muitos vira vinagre mesmo. A gente tem que lembrar que quem ama dá, se doa, dá de si. Quem ama reparte, quem ama divide o que tem. Quem ama, não está na Bíblia, mas engole sapo. Quem ama engole caroço de abacate. Quem ama, o suor vira perfume francês. Cheirinho bom, querida. Querido, esse cheiro de graxa está uma delícia. E o teu cheiro de cebola, então? Você está temperadinha. Ai, meu Deus, gente. Eu não vou acabar isso aqui hoje. Na matemática, como a gente começou aqui, né? Quando a gente divide o que tem, na matemática a gente fica com um saldo menor, mas no casamento, quanto mais nós repartimos, mais cresce o nosso saldo. É verdade. Quanto mais investimos nos outros, mais recebemos, não é? Na matemática do casamento, é preciso deixar para se unir. 2, é preciso unir para multiplicar. E 3, é preciso dividir para continuar crescendo. Todo casamento que eu faço, eu sempre uso o que tiver mais à mão aqui, que tenha 3 pés. Está aqui. Isso é um casamento. Por que, pastor Rogério, que isso é um casamento? Porque tem 3 pontos de apoio. Se tivesse 2, isso aqui estava no chão. Se tivesse 1, aí nem se fala, não tinha a mínima possibilidade de parar em pé. Mas porque tem um mínimo de 3 pontos de apoio, isso se mantém em pé. O casamento é assim. Primeiro pezinho, o amor genuíno, o amor verdadeiro, o amor que se nega, que se doa, que se dá, que tudo suporta, que tudo sofre, que tudo espera, que tudo crê, que tudo suporta, que não é ciumento, que não é desconfiado, que não é arrogante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu chamo de afeto, companheirismo, como está escrito lá no Eclesiastes, né? Que é melhor serem 2 do que 1, porque 2, se tiver frio, se aquentam. Se alguém se levantar, não é um só que tem que reagir, 2 reagem e acaba vencendo. Coleguismo, companheirismo, amizade, ombro amigo, para não precisar chorar em ombro estranho, para ter com quem se abrir dentro de casa mesmo, não é isso? Me lembro, sempre conto isso nos casamentos, quando eu e o marido casamos, nosso casamento foi conturbado. Tanto que o meu sogro, nós só soubemos que ele ia entrar com ela, era quando ele entrou. Porque quem ia entrar com ela era o patrão dela, porque não queriam nosso casamento nem a tiro. Eu acho que era porque eu sou muito bonito, mas né? Então nós passamos uma tensão assim, um perrengue, lascado esse tempo todo aí. Não foi fácil, não foi 1 mês ou 2, foi um tempo, né? E quando casamos, então a gente estava meio arrebentado por dentro, mas a gente procurava não demonstrar, né? Tudo bem, nossa lua de mel foi um almoço na churrascaria Cavalo Branco.
porque segunda-feira eu já tinha que voltar a trabalhar. Não tinha moleza, né? Aluguei uma casinha de madeira no fundo da casa esqueci o nome do homem lá, de um amigo nosso. Pintei a casa inteirinha. Aliás, o que eu pintei de casa na vida, eu seria um grande pintor, viu? Não é pouca, não foi pouca casa que eu pintei, né? Nas muitas mudanças que nós fizemos, né? E simplesmente nessa história toda, sábado, casamos. Para nossa surpresa, meu sogro se arrependeu em cima da hora, assim aos 45 do segundo tempo, ele se arrependeu. Aí botou lá umas tábuas lá no fundo do quintal, fez uma festinha. Louvado seja Deus, pastor Raul Rodrigues de Castro. Nós estávamos engatinhando de vez na fé. Mas o pastor Raul estava lá, tem as fotografias lá em casa, né? Foi lá orar por nós, aquela coisa toda. Foi demais de bom isso, né? Só que a gente saiu dali e tudo que nós tínhamos que fazer era ir para casa. E fomos para casa. No dia seguinte, domingo de manhã, só nós dois naquela casinha. Acordamos, levantamos. Ela olhou para mim, eu olhei para ela. E desabamos a chorar no ombro um do outro. Nós tínhamos passado muita coisa junto, não é, Isa? Nós tínhamos passado muita coisa junto. Só que ali nós aprendemos que era nós e nós. E que nós nos bastávamos. Não tinha pai, não tinha mãe, nem dela, nem meu. Era eu o marido e ela a esposa. E assim somos há 47 anos. Para a glória de Deus. Amém? Parceria, coleguismo, decência um com o outro. E finalmente, o terceiro que sustenta o casamento, que Paulo escreve lá aos Efésios. Deixa eu ver, já que... não está. Mas vamos voltar aos Efésios aqui. Voltar não, como voltar se nós não fomos? Está aqui. Capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Verso 31. Por isso, deixará o homem, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua tia. Eu também devia acrescentar tudo isso aqui, né? E se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Mas eu digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vocês, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e vice-versa, né? E a mulher respeite o marido. Respeito é bom e eu gosto. Respeito é fundamental. Porque quando uma mulher não respeita o marido, já está dizendo: você não é de nada, eu não gosto de você, eu não te amo, eu estava enganado. Então vai embora. Droga. Mas o respeito é fundamental. Nas palavras, nas atitudes. Se tiver que levantar a mão para ela ou para ele, que seja para socorrer, que seja para fazer um carinho, que seja para levantar, se tropeçar, que nem você na praia ontem, né? Ir lá, correr lá para levantar. Que seja para isso, não para descer a bordona. Hoje eu estou para o crime. Estava chovendo, já estava liso para diacho. Não é isso? Se for para gritar, olha, a palavra fere mais que uma facada. A facada até cicatriza, a palavra nunca mais. Não dá, não tem como apagar, não tem como tirar. Vai lembrar sempre. Não é isso? Então, se for para gritar, só se for para gritar fogo, aí sai todo mundo.